um outro destaque que eu gostaria de chamar para analisar com os nossos comentaristas, porque a sessão da Comissão de Agricultura da Câmara Federal desta quarta-feira foi marcada por bate-boca entre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e deputados da oposição. Marina foi convidada para explicar o recorde de queimadas no Brasil e, ao longo dessa audiência, os parlamentares foram demonstrando insatisfação com a gestão da pasta e pelo posicionamento oficial do governo. Em sua fala, a ministra pediu união pela verdade e pela população. A produção separou esse trecho. Vamos acompanhar. Eu quero acreditar que tudo isso que está acontecendo é um momento para despertar em nós a generosidade, o compromisso com a verdade, o compromisso e o respeito pela vida humana. E não ficar utilizando isso para ficar fazendo fustigamento político. No entanto, o deputado Nicolas Ferreira rebateu e relembrou que a própria Marina politizou a crise ambiental no passado. Acompanhe. A ministra Marina Silva fala, parece que ela é ministra do Meio Ambiente da Finlândia, da Noruega, porque é inacreditável. A gente tem quase que te agradecer por tudo que você fez e caso a gente não faça isso, a culpa é nossa, né? E só falta falar que a culpa é do Bolsonaro. Admirável o seu bom senso agora, né? Depois, Nicolas criticou ainda o fato do governo ter culpado o agronegócio pelos incêndios. Vamos acompanhar. Afinal de contas, são quase 22 mil queimadas e é a pior em 26 anos. E aí, praticamente, agora a culpa é de quem? A culpa é da condição climática. A culpa é das pessoas que estão colocando fogo, mas não é do teu governo. Governo que, inclusive, o secretário de governo, Mário Sarubo, disse que a culpa é do agro. Governo seu, que do teu presidente, que diz que o agro é fascista, é mau caráter. Após os acontecimentos, Marina Silva ainda foi chamada de capacho de ONGs e ouviu de parlamentares que ela foi adestrada para apresentar um discurso ensaiado. A ministra rebateu e afirmou que não aceitaria ser chamada assim. Acho que a gente pode já chamar os nossos comentaristas, depois de exibir trechos dessa sessão, essa audiência oitiva com a ministra Marina Silva. Delegado Palumbo, que é deputado federal, está aqui com a gente ao vivo. Deputado, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Enfim, sessão que foi marcada por bate-boca, a temperatura subiu. Marina Silva parece que não conseguiu responder aos questionamentos de todos os parlamentares. Boa noite, Caniato, Dávila, Mota e toda a audiência. Exatamente. Ela acabou dando um tiro no pé, porque resgataram aqueles twitters antigos e ela detonando literalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora ela está no comando da pasta. Cabe a ela resolver, não é o Bolsonaro. Não dá para culpar o ex-presidente. Não dá para culpar o agro. Ela que tem que tomar as decisões e ela que tem que amenizar isso. Infelizmente, aumentaram e muito. E eles estão querendo achar um culpado. Mas todo mundo está vendo quem é o verdadeiro culpado. Falta gestão, falta investimento, falta planejamento. Chegaram ao absurdo de se culpar os bombeiros que estavam fazendo corpo mole ao apagar chamas. Isso beira ao absurdo. Se lá na ponta alguém está falhando, significa que não tem o controle de quem está em cima, significa que não tem um planejamento, significa que não tem um direcionamento. Infelizmente, a situação está muito, mas muito ruim mesmo. E a única coisa que eu posso dizer com plena convicção é que o ex-presidente Bolsonaro não pode levar essa culpa. Você, Mota, suas impressões, essa sessão na Câmara Federal. Enfim, os deputados tentaram apresentar uma situação que muitos integrantes do governo parecem não querer ver, né? Caniato. Platitudes são aquelas frases que fazem a gente se sentir bem, mas que não significam nada, né? Por exemplo, precisamos todos nos unir para trabalhar por um mundo melhor. A nossa união é que faz a diferença. É uma frase que você pode usar em qualquer circunstância, menos quando você está sentada na cadeira e tem a responsabilidade por um ministério que você disse que ia salvar. Você disse que o governo passado estava destruindo o pulmão do planeta, mas que se o seu governo fosse eleito e você chegasse lá,
você ia acabar com isso tudo, ia salvar a todos nós, mas não salvou. Então, deixa de usar essa frase chorosa e responda o que estão lhe perguntando. O deputado Nicolas tem toda a razão. Muita gente ganha a vida muito bem promovendo histeria ambiental, dizendo que o mundo vai acabar amanhã, vamos todos morrer fritos ou cozidos, servindo de fantoches para interesses estrangeiros, doutrinando as nossas crianças na escola, dizendo que elas têm que parar de comer carne, porque o agronegócio é culpado pela destruição do meio ambiente, dizendo, Caniato, que a Amazônia acabou. Eu conheço um pai que me disse que a sua filha chegou em casa da escola dizendo isso. Pai, a Amazônia acabou, os homens cortaram todas as árvores e agora vamos todos morrer. Mas os números desmentem essa mentira. Por exemplo, no estado do Amazonas, é o maior da região norte, tem 1.571.000 quilômetros quadrados. 95% dessa área está coberta por vegetação nativa. É uma área de florestas, prestem atenção nisso, senhores, maior do que os territórios da França, Alemanha, Itália, Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Suíça e Bélgica somados. Você, Dávila, os posicionamentos da ministra Marina Silva na Comissão de Agricultura, a maneira como os deputados se colocaram, acha que houve exagero em algum momento? Muitos falaram que ela se colocava no papel de vítima. Enfim, queria que você ponderasse sobre a participação dela. Eu achei que a oposição perdeu uma grande oportunidade de fazer questionamentos duros para a ministra. Porque enquanto fica na esgrima da culpa, se a culpa é do governo passado, desse governo, nós não tratamos dos reais problemas. E entendo que a oposição perdeu uma grande oportunidade de constranger a ministra. Por exemplo, por que não perguntar como ela aceitou um corte na metade do orçamento das brigadas de incêndio? É responsabilidade dela. Ela pediu um dinheiro, o governo cortou pela metade e ela ficou quietinha. Por exemplo, como não cobrar da ministra a questão do aumento do garimpo ilegal? Um absurdo total. O crime organizado está tomando conta, destruindo parte da Amazônia com o garimpo ilegal. Não perguntaram. Ou perguntar, justamente como mencionou aí o delegado Palumbo, na questão das propriedades. Da onde é que pode sair essa noção de que vai desapropriar propriedade privada por causa do fogo criminoso que alguém colocou na sua terra? Isso é um absurdo. Então, tem dados, números e evidências para questionar a ministra em coisas absurdas que estão sendo tomadas nesse governo e que não contribuem em nada para resolver a questão do meio ambiente. Não contribuem em nada para o Brasil aproveitar a sua vocação nesta área para aumentar a bioeconomia. Então, nós desperdiçamos. Por quê? Porque os parlamentares não mergulharam nos números, nos dados e as evidências para fazer, sim, as boas perguntas, ter o bom embate e constranger um governo que não vem fazendo absolutamente nada na pauta ambiental para o Brasil se tornar um país líder numa questão que é importante não só para a atração de investimento para o país, como para o mundo. Agora, delegado Palumbo, eu me lembro que quando o nome de Marina Silva foi anunciado, lá no início da administração do presidente atual, muitos comemoraram, como se ela fosse uma figura que poderia, de fato, mudar a situação e colaborar muito com a preservação do meio ambiente, instituir políticas para preservar os nossos biomas e por aí vai. Enfim, as ONGs, os ambientalistas aplaudiram. O que a gente viu quase 2 anos depois, uma situação completamente diferente. E informações de bastidores indicam que muitos integrantes desse governo falam que ela foi jogada na cova dos leões por alguns integrantes do governo. Ela está exposta, como bem disse o Dávila, houve um corte orçamentário muito importante que nem permite que ela
tomasse as medidas mais adequadas. Mas também ela poderia tomar uma decisão, né? Falar, ok, é assim, tchau, tchau. Mas agora ela decidiu continuar na administração e agora enfrenta a oposição que não tem perdoado, né? Ela era vista como a salvadora da pátria, como aquela que iria resolver todos os problemas. E a gente tem visto, né, e não é só pelos deputados e senadores, pelos noticiários, que infelizmente esse problema tem se agravado, e na gestão dela. Então não adianta ficar culpando falta de dinheiro, porque ela faz parte da base do atual governo. É o que você falou, Caniato, pega o chapéu e vai embora. Porque quem está ficando cada vez mais queimado é a ministra. Ou, aliás, queimada é ela, com desculpas esfarrapadas, com narrativas. Não dá mais para jogar narrativa. No primeiro ano do mandato deste atual governo, eles passaram o tempo todo culpando o governo anterior. Nós já vamos entrar aí no terceiro ano de mandato e a situação só vem se agravando. Eles precisam ter planejamento, precisa ter os pontos que têm que ser atacados, treinamento. Qual cidade tem um treinamento efetivo? As defesas civis das cidades do Brasil, por aí afora, estão capengando. Tem cidade que sequer tem corpo de bombeiro. Tudo bem, nós estamos falando da Amazônia, mas aqui na região de Ribeirão Preto foi atingido, foram várias cidades que foram atingidas. E algumas cidades não têm um aparato para combater esse incêndio de tamanha proporção. Quer dizer, não se tem planejamento algum. Fica jogando a culpa no governo anterior quando a responsabilidade é deles. E isso é lamentável. Você, Mota, queria que você trouxesse também sua percepção sobre o comentário do Dávila, sobre a oportunidade perdida por alguns parlamentares da oposição. O Dávila fala em esgrima e talvez faltou uma abordagem diferente e uma pressão, sobretudo em relação aos números e cortes orçamentários. Ô, Mota. Eu vou discordar do meu querido amigo Dávila. Eu acho que o recado foi dado pelo Nicolas. As pessoas, às vezes, se perdem nos números, nos detalhes. A pergunta importante foi feita pelo Nicolas. Imaginem vocês a dor de cabeça de alguém que ganhou a vida sendo símbolo da proteção ambiental, mas na hora que senta na cadeira, demonstra completa incompetência para impedir problemas ambientais. E agora? Do que é que nós vamos viver? Aldo Rebelo é autor de um excelente livro que eu recomendo a todo mundo. Chama-se Amazônia, a Maldição de Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. É leitura obrigatória, porque Aldo Rebelo denuncia a atuação de ONGs que recebem financiamento externo, igualzinho na segurança pública, para determinar a pauta ambiental brasileira. Segundo Aldo Rebelo, que já ocupou vários ministérios, inclusive o Ministério da Defesa, essas ONGs usam como linha auxiliar de suas operações, prestem atenção nisso, agências e instituições do próprio Estado brasileiro. Segundo Aldo Rebelo, a tutela exercida por essas ONGs influencia as políticas públicas adotadas na conservação ambiental. Desta forma, meus amigos, o próprio Estado brasileiro executa a política determinada pelas ONGs, que, por sua vez, seguem a orientação de países estrangeiros. Trata-se de fantoches e, como a gente está vendo agora, fantoches chorosos. Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas mobilizações, essas movimentações e, claro, a maneira como o Congresso Nacional fiscaliza o Poder Executivo também em relação às queimadas.